Qual foi o momento na sua vida que você se converteu? Se você já nasceu numa família evangélica, num lar evangélico, e era tudo sempre perfeito e mil maravilhas na sua vida, ou se alguma coisa aconteceu para você ter esse encontro com Deus? Então, Mauri, na minha vida, desde que eu me entendo por gente, minha mãe me levava para a igreja. Minha mãe era separada do meu pai. Eu vivia numa casa com, eu acho que uns quatro, cinco tios, mais de oito, nove primos, minha avó e meu avô, enfim. E desde então eu sempre fui para a igreja com minha mãe, apesar de nem toda a minha família ser convertida, minha mãe era e me levava para a igreja. E eu cresci nesse ambiente cristão, lá cristão. Por mais que minha família toda não fosse, meus avós eram e eles eram os chefes da casa. Então eu cresci sempre indo para a igreja, ouvindo a palavra. Muitas das vezes eu não queria ir, não queria Era estar, uma igreja mas eu estava lá. evangélica? Era numa igreja evangélica e lá perto de casa, né, em São Gonçalo, no bairro que eu vivia, em Monjolos. Então eu ia, no início eu ia mais por força, né? A mãe levava mesmo no cabresto, mas isso serviu muito, muito para amadurecer o meu caráter e me fazer quem eu sou hoje. E aí foi isso, eu cresci sim no lar evangélico e desde criança eu ia para a igreja. Você chegou a ser batizado já quando jovem ou veio se batizar mais tarde? Fui batizado lá em São Gonçalo mesmo, na igreja que eu frequentava, na Igreja Batista Renovada, com 15 anos. É engraçado, eu com 15 anos fui batizado com minha avó, que na época devia ter uns 60, por aí, 65. E foi muito legal para mim ser batizado no mesmo Legal. dia que minha avó, né, lá na igreja. E o Souza, eu estou respondendo uma mensagem aqui, porque tem muita gente te mandando mensagem e perguntando, mas falando sempre muito de futebol. E a gente vai responder uma pergunta ou outra de futebol, mas muito relacionada à fé dele como pessoa, como É. jogador de futebol. E muita gente também, né, da Turquia, que eu acho que você Ah, da virou ídolo Turquia. aí. A Turquia vai Muita encher gente seu mandando saco aí. mensagem. E eu estou recebendo tanta mensagem aqui que eu estou tendo que dar pausa aqui na caixinha, porque é muita gente falando, sabe, te enaltecendo você como jogador. Mas voltando um pouquinho ainda na história, com 15 anos você foi batizado já numa igreja evangélica. E desde então você seguiu firme no caminho de Deus ou você teve aos poucos alguma experiência que foi te mostrando que esse era o caminho correto? Então, eu com 11 anos eu fui morar na concentração do Vasco, porque eu não tinha condições de me manter saindo lá de São Gonçalo, né? Indo para o Rio todo dia, pagar passagem, essas coisas. Já era grande, mesmo com 10 para 11 anos, e eu tive que tomar uma decisão de ir morar em São Januário. O clube, na época, não deixava, né? Atletas de 11 anos viver lá, ainda mais vivendo no Rio, só deixaria se fosse de outro estado a partir dos 13. Mas depois de muita oração, Deus abençoou, a assistente social do clube aceitou, e eu fui morar em São Januário com 11 anos. Então, a partir daí, meu caráter começou a ser moldado de uma forma diferente, porque até então eu vivia com minha mãe e frequentava a igreja. Quando eu cheguei ali, eu frequentava a igreja, mas eu não tinha mais minha mãe para me aconselhar e me auxiliar. Então, é assim, era, era um mês eu ia para a igreja firme, outro mês eu já estava fazendo as besteiras que todo mundo lá dos meninos faziam, e eu fiquei nessa ida e vinda por muito tempo, até que com 15 para 16, querer aproveitar a vida, querer sair. Mas o legal de tudo, cara, é que eu sempre conhecia a palavra. Então, por mais que eu quisesse viver uma vida que não era a que Deus queria para mim, sempre chegava no momento que eu ia dormir, botava minha cabeça no travesseiro, chorava, me arrependia e depois falei, não é isso que eu tenho para mim. Mas era difícil ficar firme muito tempo no meio do ambiente onde todo mundo só fazia besteira, sabe? Então, Uhum. eu ficava oscilando assim na fé e me afastava um pouco, mas eu sabia a quem recorrer e sabia qual era o caminho correto a seguir. Legal que você colocar dessa forma, porque tem gente que, como eu, fui me converter mais tarde. Então eu não tinha muito conhecimento, mas como você já tinha uma base na palavra, você tinha como voltar, onde recorrer, né, quando você cometia esses erros, né, que você comentou. E quando você está no meio do futebol, isso é muito normal, né? Ir a baile funk, ir para balada, ir sair, enfim, querer ficar com outras meninas, principalmente mais novo. E tudo isso desvia, a gente pode achar que não, né? Mas desvia um pouco do caminho
de Deus, não só do caminho de Deus, mas do caminho para você chegar e se tornar um jogador de futebol profissional. E você tinha esse entendimento que isso te desviava do caminho de Deus e do seu objetivo, que era virar jogador de futebol profissional, ou você não tinha esse entendimento? Não, apesar das besteiras que eu fazia, eu tinha muito temor, assim, porque eu falava, cara, eu não tinha dúvida que foi Deus que me colocou naquele clube, cara. Foi Deus que me levou até lá. Eu saí no bairro muito humilde, de uma forma muito sobrenatural. Eu fui parar lá no Vasco e eu sabia que foi Deus que me colocou lá e ele me colocou por um propósito mesmo novo. E eu já fazia reuniões, sabe? Uhum. Mesmo novo, eu juntava os meninos, tentava levar eles para a igreja, mas chegava um tempo que eles conseguiam me arrastar para o outro lado. Mas eu sempre soube que, cara, no momento que eu não estiver bem com Deus, as coisas não vão bem no meu trabalho. Meu trabalho era, por mais que eu não fosse remunerado naquela época, era o sonho que eu tinha. E realmente, as coisas não iam bem, cara. As coisas não aconteciam. Parece que era no subconsciente. Quando eu não estava bem com Deus, meu, e por mais que as coisas de repente fossem um pouquinho bem, quando você não está bem com Deus, parece que está tudo errado. E era o que Sim, acontecia comigo. Então eu sempre voltava para o caminho e falava, não, preciso ficar focado, isso aqui é meu trabalho, é a chance que eu tenho de vencer na vida. E aí, quanto mais próximo de Deus eu ficava, tudo parecia melhor. Até nas fases ruins, cara, que eu passei por muitas lá, cara, quando eu estava firme com Deus, eu conseguia enxergar de outra maneira. é engraçado você comentar isso também, porque eu relaciono algumas coisas que eu passei na minha carreira, na minha vida também, e eu lembro dos momentos que eu estava firme, as coisas iam bem, eu não tinha lesão, fazia gol, o time ganhava. Às vezes o time não ganhava, mas eu pessoalmente ia bem, Tava bem, né? né? E quando a gente está distante ou está de mal com Deus, a gente vira as costas, aí vem lesão, aí vem dor, aí vem derrota, rebaixamento. É incrível como é relacionado. E quando a gente tem o entendimento da palavra, a gente olha para trás, você hoje com 33 anos, com uma carreira incrível que você teve aí dentro do futebol e ainda está tendo, você olha que, né, os melhores momentos da sua carreira foram momentos que você estava bem com Deus. Estou certo ou estou errado? Sim, não, com certeza. E é até engraçado isso, porque é um tópico aqui que você até mencionou aqui e que eu vou falar. E aí que mora o perigo, Maurício. Foram os melhores momentos da minha carreira que eu tive as piores decisões que eu tive na minha vida e foi nos melhores momentos da minha carreira, porque tem muito jovem me ouvindo e muitos outros que vão me ouvir posteriormente através desse vídeo que se não estão vivendo, vão viver momentos maravilhosos na carreira, de ser campeão, de ter um contrato melhor ou milionário, ou ir para a seleção brasileira, enfim, inúmeras. Só que, cara, a palavra de Deus fala que lá em Provérbios, eu não sei aonde exatamente Provérbios diz, se existe uma coisa que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele é a entrada e a saída da vida. Então, isso é a coisa mais importante que eu aprendi depois de muito tropeçar e cair, foi que eu deveria guardar meu coração, porque nos melhores momentos, nos melhores contratos que eu tive da minha vida, cara, foram os momentos que, profissionalmente, no meu relacionamento com a minha esposa, na minha área sentimental, na minha área profissional, cara, foi a pior fase da minha vida, porque eu vivi coisas que eu nunca tinha imaginado viver, entendeu?